1 Coríntios 15, do verso 20 ao 34. O texto diz assim, amados irmãos: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vossa. Irmãos, o que garante que a morte de Cristo é suficiente para a salvação das pessoas? Qual é a garantia que temos de que Cristo morreu e que a sua morte é suficiente? Se Cristo apenas morresse, teria pago o nosso preço? Se ele não ressuscitasse, teria valido o seu sacrifício em nosso lugar? Qual é a garantia que a morte de Cristo verdadeiramente foi plena, foi satisfação completa, pagou de fato a nossa dívida perante o Senhor? Então eu queria que a gente guardasse essa pergunta, e no decurso da nossa reflexão, espero que sejamos agraciados com a resposta. Meus irmãos, a igreja de Corinto, se os irmãos olharem o contexto de toda a carta, era uma igreja extremamente problemática, difícil, complicada, uma igreja onde havia tantos erros e tantas falhas. Em nenhuma das cartas paulinas houve tanta correção e tanta disciplina sobre os membros como Paulo faz aqui nessa primeira carta, especialmente na primeira carta. Na segunda também, não deixa de ser, mas as cartas de Paulo, elas são de caráter corretivo, especialmente para essa igreja. E era uma igreja complicada. O que nós temos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, talvez seja uma mescla de mais de uma carta nessa carta primeira. Ou seja, Paulo deve ter escrito para Corinto pelo menos 4 cartas. Se você começa a ler com detalhes, você vai dizer que Paulo está aqui respondendo questões de uma carta que ele tinha recebido antes, por causa de uma carta que ele já havia escrevido para aquela igreja, ou escrito para aquela igreja. Então os irmãos vão perceber que há mais de uma carta presente nessa primeira carta, e Paulo está aqui respondendo questões que aquela igreja havia trazido a Paulo. Certamente, dentre tantas as questões que aquela igreja havia trazido para Paulo, o problema da ressurreição. Quando você lê os versículos finais da nossa leitura nesse momento, versículo 33, por exemplo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por que Paulo colocou isso aqui? Porque estava havendo más conversações acerca da ressurreição, estava havendo conversa errada sobre a doutrina da ressurreição de Cristo no âmbito de Corinto. Corinto, meus
irmãos, estava na Acaia. A Acaia era uma grande parte da Grécia, e ali naquela região onde os grandes filósofos da antiguidade haviam tecido as suas filosofias, ali também havia uma má compreensão. Claro que eles não tinham a revelação de Deus para entender essas questões de vida pós-morte. Então os gregos tinham nas suas filosofias vários mecanismos para poder falar que existe vida, mas que a vida é desta ou daquela qualidade, deste ou daquele jeito de ser, e havia corrupções e enganos na filosofia grega com respeito às questões ligadas agora à doutrina do ensinamento a respeito da ressurreição de Jesus. Então eu gostaria de compartilhar conosco, sem muitas delongas, nessa manhã, a ressurreição de Cristo é a chancela da nossa salvação. A ressurreição de Cristo é o imprimatur, é o carimbo de Deus dizendo: valeu, está feito. Realmente é isso que precisava ser feito para a salvação dos eleitos. Então a ressurreição, meus irmãos, é o apogeu da obra sacrificial de Jesus. É a parte mais importante dessa obra. Quando Deus diz para o próprio Filho: Filho, valeu a pena. Você fez exatamente, completamente, perfeitamente aquilo que tinha que ter sido feito para que nós pudéssemos salvar essa humanidade caída no pecado. Então a ressurreição de Jesus Cristo é o sim de Deus para a obra redentiva de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é abordada aqui nesse texto que lemos como as primícias. Se você olhar no primeiro versículo lido, versículo 20, diz que Cristo ressuscitou sim. Porque a dúvida levantada nos versículos lidos anteriormente, no decurso da nossa liturgia, é: será que Cristo ressuscitou? Bom, se ele ressuscitou, ou se ele não ressuscitou, então como é que nós estamos perdoados? Se ele não ressuscitou, por que é que nós mantemos fé ainda nesse Cristo? Então as questões são levantadas aqui nos versículos preliminares de 1 a 19, e Paulo entra então com essa argumentação rotunda, completa e cabal no versículo 20, dizendo: sim, Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou, e ele é as primícias dos que dormem. Então a primeira proposição nossa aqui é mostrar aqui a ressurreição de Cristo como as primícias. Houve ressurreições antes da ressurreição de Jesus? Faz um checklist rápido aí na sua caminhada bíblica. Quantas ressurreições você já viu falar antes da ressurreição de Jesus Cristo? Então você vai ter quase uma dezena delas, ressurreições que aconteceram antes da ressurreição de Cristo. Por exemplo, lá no Velho Testamento, o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado por Elias. O filho do casal lá em Sunem foi ressuscitado por Eliseu. Um homem, certa feita, estava sendo levado, porque havia morrido, estava sendo levado para o cemitério, para o local do seu sepultamento, e de repente um bando de inimigos vem sobre eles, eles soltam aquele caixão, aquele féretro, e aquele féretro escorrega ladeira abaixo e cai no túmulo de Elias. Ao tocar no túmulo de Elias, aquele homem ressuscita. Houveram ressurreições do Velho Testamento. No Novo Testamento, antes da ressurreição de Cristo, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a Lázaro. Na morte de Jesus, os sepulcros se abriram, e diz o texto que muitos dos santos, ou muitos daqueles que criam de fato em Deus, ressuscitaram naquele momento da morte de Jesus Cristo. E depois nós vamos encontrar lá no texto de Atos capítulo 9, Pedro ressuscitando Dorcas. E nós temos, acima de tudo, a ressurreição então do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ter ainda lá no texto de Atos capítulo 20, versículos 9 a 10, quando um jovem no segundo pavimento cai durante a pregação de Paulo. Se vocês acham que o pastor de vocês prega muito, quando prega 50 minutos, quase uma hora, Paulo pregou até quase meia-noite. O camarada caiu da janela porque dormiu, e Paulo desce de lá e ressuscita aquele moço. Então houveram sim ressurreições naquele período bíblico, e muitas delas antes da ressurreição de Jesus Cristo. Qual é a questão levantada, meus irmãos, de Cristo ser as primícias? Cristo é as primícias dos que dormem
para a vida eterna. Foi o primeiro corpo humano ressuscitado para viver eternamente. O primeiro corpo material ressuscitado e que não morreu depois. Todos esses que nós falamos aqui ressuscitaram sim, verdadeiramente foi ressurreição, a Bíblia o atesta, a história o atesta, mas eles morreram depois. Mas Cristo é aquele que ressuscitou para jamais morrer. O primeiro corpo humano ressuscitado e está vivo até hoje. E é nesse corpo humano que o Senhor Jesus Cristo vai voltar um dia e nós o veremos, fisicamente, descendo dos céus para buscar o seu povo. Então a ressurreição de Cristo, queridos, foi a primeira ressurreição para a vida eterna. Por isso diz aqui as primícias. O termo primícias, lá na língua grega, o aparré, essa palavrinha significa a primeira leva da colheita, que prenuncia ou que anuncia uma grande colheita. Então, a festa do Pentecoste, quando você vai para o texto lá de Atos capítulo 2, é uma celebração da festa das primícias. O que acontecia? 50 dias depois da Páscoa, era ordenado aos judeus que eles agora começariam a colheita do trigo, da cevada, de vários outros cereais que eles plantavam, e os primeiros cachos desses frutos deveriam ser trazidos ao templo. Deveriam ser trazidos lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, e o sumo sacerdote pegaria aqueles cachos de frutos e cereais e os moveria, os balançaria, os elevaria perante o Senhor em gratidão ao começo da colheita. Depois de vários dias de colheita, eles voltariam com mais frutos e mais uma vez o sacerdote os moveria perante o Senhor, agora agradecendo a colheita plena, a grande colheita realizada naquele ano ali por eles, pela graça de Deus. A festa das primícias, o dia do Pentecoste, anuncia exatamente isso. A primeira colheita, e ali nasceu a igreja, a primeira grande colheita, anunciando que muitas outras conversões aconteceriam no decurso da história. Então essa é a festa das primícias. Quando se fala aqui então que Jesus é a primícia dos que dormem, é aquele significado de que ele foi o primeiro a ressuscitar e Deus o demonstrou para o mundo todo. O primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Então a ressurreição de Cristo, queridos irmãos, é a garantia da sua ressurreição. Porque ele ressuscitou, um dia você vai ressuscitar. Porque ele ressuscitou para a vida eterna, o corpo de Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou e agora tem vida eternamente. Nós não conseguimos conceber isso, né? Como é que um corpo humano consegue viver eternamente? Há pouco tempo atrás eu vi uma reportagem de um senhor que está postulando aí, a nível de outros que interessam o assunto, que ele seja considerado o homem mais velho do mundo, da nossa época. Salvo engano, 138 anos. Mas o velhinho está todo encarcorado, está todo destruído, o seu semblante abatido, ainda com certo vigor, mas é o finalizar de um corpo. Nós não conseguimos conceber uma vida tão longa assim. Agora imagine um corpo para viver eternamente, sem nunca se deteriorar, sem nunca murchar, sem nunca se enrugar, sem nunca se atrofiar, sem nunca ficar doente e mais, sem nunca morrer. Esse é o corpo de Jesus, um corpo humano. Nós nunca podemos esquecer isso, irmãos. Jesus Cristo, embora sendo Deus eterno, ele se tornou completamente humano. E as evidências da sua humanidade estão estampadas na Escritura. Esse corpo humano de Jesus ressuscitado para viver eternamente. Então Paulo vai dizer aqui que ele é a garantia dos que dormem. As primícias dos que dormem. No versículo 20 você ainda tem esta expressão. Obviamente que a palavra dormir aqui, ela tem um significado figurativo e ela tem o significado de estar morto. Então você vai encontrar em muitos lugares na Bíblia essas expressões, por exemplo, mostrando que o dormir é estar morto. No próprio texto de Coríntios, aí no capítulo 15, versículo 18, você pode perceber de novo essa expressão. E ainda mais, os que dormiram em Cristo. O que é dormir em Cristo? É morrer crendo em Cristo. Olha ainda no versículo 51, um pouquinho mais à frente aí no mesmo capítulo, vai dizer que eu vos digo mistério, nem todos dormiremos. Então Paulo está falando aqui, de novo, da morte. Então o dormir é o morrer.
Se você vai lá para Mateus capítulo 27, 52, quando fala daquela ressurreição de pessoas que ressuscitaram no ato da morte de Jesus, diz ali que ainda mais os que dormiram, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam. A ideia figurativa de que o morto está dormindo, o corpo está dormindo. Nós sabemos que a alma, o espírito do indivíduo, ele está vivo, está presente com o Senhor, ou presente já na sua perdição eterna. E ele está vivo e ativo, sabendo o que está acontecendo. Cristo Jesus contou aquela chamada parábola, que de parábola não tem nada. Jesus nunca falou que aquilo fosse uma parábola. Nós é que colocamos lá na Bíblia a parábola do rico e do Lázaro. Mas Jesus apenas começa o assunto dizendo: havia certo homem, como um fato, não como uma parábola. Então havia certo homem, e Jesus conta aquela história. Um morreu e foi para a perdição eterna, o outro morreu e foi para a presença de Deus. O que estava na perdição eterna já estava ali em tormentos e consciente: Senhor, estou aqui em tormento, Senhor, manda alguém avisar os meus irmãos, Senhor, Lázaro está aí. Aquele na perdição, com plena consciência do que estava acontecendo, ele não estava dormindo. Há um segmento cristão, não evangélico, mas presente no nosso Brasil afora e no mundo, que advoga que a alma dorme. Quando você morre, também o seu espírito está em dormência junto com o seu corpo. Ele nem foi para o paraíso, assim pregam esses tais. Ele nem sequer foi para o paraíso, ele continua dormindo. O seu espírito dorme até o último dia. Nós não cremos nisso, irmãos. O espírito está vivo e consciente, o espírito está ativo, seja na perdição eterna, seja já na presença gloriosa de Deus, o espírito está ali vivo. Então, essa simbologia de Paulo aqui dizer que os que dormem é o corpo, simbolicamente dormiu. Não é comum você vir a um funeral aqui na igreja ou em qualquer outro lugar e aquela pessoa está ali tão bem colocada, quem sabe trabalhada até artisticamente por alguém que trabalha o funeral, e você vai dizer: nossa, como essa pessoa está dormindo. Olha, parece que está dormindo, nem parece que morreu, não é mesmo? É comum nós olharmos para os nossos queridos que faleceram e vermos a cada um deles assim: estão dormindo. Mas a Escritura, meus irmãos, então, diz que todos ressuscitarão um dia. Os que dormem fisicamente, os que morreram e estão lá sepultados, um dia todos ressuscitarão. O texto lá de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Daniel capítulo 12 vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra, olha só, é o corpo que está lá dormindo no pó da terra, muitos desses ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, irmãos, a garantia da ressurreição para a vida eterna está vinculada aqui, na ressurreição de Jesus Cristo. Ele é o primeiro que foi ressuscitado para viver eternamente. Embora a divindade de Jesus seja eterna, o corpo de Jesus não era. Até a sua morte era um corpo como qualquer um de nós. Mas ele ressuscitou agora com a capacidade para viver eternamente. Então Paulo vai dar esse ensino para nós aqui de uma maneira muito clara. Todos quantos estão em Cristo Jesus também ressuscitarão para viver eternamente. Eu disse que a ressurreição de Jesus Cristo é a chancela da nossa salvação. A palavrinha chancela, se você for procurar nos bons dicionários aí, é o ato de chancelar. É um carimbo, é um instrumento para o qual você imprime um lacre ou um brasão, dizendo: olha, isso aqui está válido. Alguém que carimbou dizendo: é isso, está pago. Né? Então, são os sinais gravados, representativos, ou uma rubrica, ou uma assinatura de alguém, dizendo: está ok, tudo certo a documentação. Então, isso é uma chancela. A ressurreição de Jesus Cristo é essa chancela, esse carimbo de Deus dizendo: está feito. Todo o processo de salvação está realizado.
Agora é o Espírito Santo operar no coração de cada um, no tempo e na história, e trazê-los a Cristo Jesus. Então a ressurreição de Jesus, queridos irmãos, é essa aprovação de Deus ao sacrifício expiatório de Jesus, dizendo que de fato valeu, está tudo certo. Tudo o que tinha que acontecer, aconteceu, e o homem pode ser salvo da sua condenação. Segundo lugar, rapidamente terminando aqui, a ressurreição de Cristo garante a consumação do plano eterno de Deus. Se Cristo tivesse morrido, e por razões outras, o seu sacrifício não tivesse sido perfeito, ele não teria sido ressuscitado. Como resolver todo esse BO? É Deus que saberia como fazê-lo. Mas a certeza absoluta que temos é que tudo seria feito de modo perfeito, porque Deus é perfeito, e porque Cristo encarnado é também o Deus perfeito. Então certamente Cristo ressuscitaria, Ele próprio garantiu: eu entrego a minha vida e tenho o poder de reavê-la. Eu ressuscitarei no terceiro dia, e Ele avisou isso muitas e muitas vezes. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo garante de fato a consumação do plano eterno de Deus. Jesus Cristo venceu e retornará para assumir a sua vida sobre o diabo e sobre a morte, ou a sua vitória sobre o diabo e sobre a morte. Oscar Cullmann é um teólogo já do século passado, falecido. Ele se utiliza de uma figura interessante, conhecida até no contexto da nossa humanidade mais presente, dizendo o seguinte, que o crente tem o dia, houve o dia D e houve o dia V. Cristo passou pelo dia D e ainda passaremos pelo dia V. Aí você fica perguntando: pastor, que bagunça é essa? Eu não estou entendendo nada. O que é dia V, o que é dia D, o que é dia V, né? Então eu queria lembrar rapidamente, para a gente refrescar a memória. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu o seguinte: houve a invasão da Europa pelas forças aliadas em 6 de junho de 1944, quando as forças aliadas invadiram a Europa e dominaram todo o contexto da guerra e garantiram a vitória. Era o dia decisivo, por isso é o dia D, é o dia da decisão. Está decidido, a guerra acabou. Nós já vencemos a Alemanha, o seu poder nazista cai por terra. Então essa decisão, ou esse dia decisivo, quando nas praias da Normandia os exércitos invadem ali e garantem o fim da guerra. É o dia D, está encerrado a guerra. Mas na verdade, até que se avisasse para todos os recantos que a guerra tinha acabado, demoraria um tempo, não é? Então até que se avisou, não é como hoje, que você tem um WhatsApp, questão de segundos, o mundo inteiro está sabendo. Naquela época era rádio de comunicação, muitos lugares não pegava, e lugares não tinham nem sequer contato com rádios, e aquela situação toda. O dia V, o dia em que a guerra realmente acabou, foi o dia 8 de maio de 1945. Até que avisasse todos os recantos onde havia conflitos, onde havia guerras. Agora, por volta do ano 1980 e alguma coisa, não lembro com muita exatidão, foi ainda encontrado um japonês perdido nas florestas de um certo lugar, não me lembro exatamente qual lugar, ainda escondido, ainda achando que a guerra estava acontecendo. Mais de 40 anos depois do final da guerra. Então, essa é a diferença. O dia D é o dia que foi assinado o fim da guerra. Acabou a guerra. Mas na prática, a guerra ainda continuou por algum tempo. Então, na morte de Jesus, irmãos, o diabo foi vencido. A declaração de guerra está dada, acabou. Ele foi vencido, nós somos vencedores. Jesus, na sua morte, venceu sim o diabo, os seus anjos, e venceu a morte. Mas a guerra ainda continua. A notificação da vitória de Jesus ainda não alcançou todos os últimos recantos a serem alcançados. A morte, a guerra ainda está acontecendo. Mas vai chegar o dia V, o dia da vitória final, o dia da volta de Jesus, o dia onde realmente o último inimigo será posto em terra. E Paulo diz aqui, o último inimigo é a morte. Diz aí o texto no versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Então, Oscar Cullmann, esse comentarista que falamos, ele também diz o seguinte: a esperança da vitória final é tão vívida assim por causa da inabalavelmente firme convicção de que a batalha que decide isso já aconteceu. Ou seja, a certeza que temos que o dia da vitória vai chegar é porque nós temos a certeza de que o dia D já aconteceu. O dia decisivo já aconteceu, que foi a morte de Jesus, onde ele pisou a cabeça da serpente, onde ele esmagou a cabeça da serpente, onde ele obteve a vitória sobre Satanás. Quando você esmaga a cabeça de uma serpente, ela morre, mas o seu corpo continua se debatendo, quem sabe por muito tempo. Essa é a figura da pessoa e da obra de Satanás no mundo. Um vencido que ainda está se esperneando, mas vai chegar o momento final onde realmente, plenamente, tudo será finalizado. Hendrikus Berkhoff é um outro teólogo que vai dizer o seguinte: o futuro em o Novo Testamento é o desdobramento e a conclusão daquilo que já existe em Cristo e no Espírito, que será acabado triunfantemente, apesar do pecado, do sofrimento e da morte. Ou seja, o ensino do Novo Testamento é que o futuro está garantido, porque Cristo realizou tudo o que tinha que ser realizado. A certeza da nossa vida eterna, a certeza da nossa ressurreição eterna está ali, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele realmente garantiu tudo o que deveria ser feito. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou. Por que é que Deus o exaltou? Porque a obra foi completa. O Pai o toma pela mão, o ressuscita e o levanta e o coloca sentado no mais alto lugar da glória e diz: está terminado, está feito, está aceito. Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele vai dizer que em Cristo temos o sim de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, onde você está lendo aí no versículo 28, diz: quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, ou seja, o próprio Filho estará sujeito ao Pai, por enquanto o Filho está reinando completamente, mas chegará um tempo que ele vai entregar o reino ao Pai e dizer: Pai, está completo, todos os salvos foram alcançados, a obra foi atingida em cada um dos seus eleitos, em todo o tempo, em toda a história, e tudo está aqui como triunfo e glória ao teu nome. A ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, portanto, é a garantia da vitória sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte e a certeza da consumação do plano eterno de Deus para a minha e para a sua salvação. Então, termino aqui dizendo que no Senhor, fala Paulo aí no capítulo 15, versículo 58, o nosso trabalho não é vão. Você pode continuar vivendo a vida cristã de cabeça erguida. Você pode continuar testemunhando sobre Jesus de cabeça erguida, embora o mundo negue, embora o mundo vá contra ti. Continue testemunhando, continue focado nessa realidade, porque Cristo ressuscitou e Ele é a garantia da nossa salvação. Por isso, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar às glórias por vir a serem reveladas na nossa vida. Felizes são, meus irmãos, aqueles que pela fé podem de fato crer nisso, porque a fé é um presente maravilhoso que Deus dá a cada um daqueles que Ele próprio escolheu. Felizes são aqueles que vêm a Cristo Jesus a ouvir a pregação do Evangelho. Felizes são aqueles que depositam em Cristo essa esperança, porque Ele é a garantia da nossa salvação. E fora da fé em Cristo Jesus, não há salvação. Fora da fé em Cristo Jesus, não há outro caminho, não há outra alternativa, não existe atalhos. No último dia, o Senhor Jesus disse que muitos dirão: Senhor, mas em teu nome, Senhor, mas fizemos isto. Lembra o que Jesus vai dizer? Fora, apartai-vos de mim. O único caminho é Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nenhuma pessoa vem ao Pai, ou vem a Deus, ou vem a salvação, a não ser por mim.
Queridos irmãos, que nessa manhã nós possamos nos alegrar com a ressurreição, que possamos firmar ainda mais a nossa fé nessa certeza. Ele é a primícia, ou foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna, e nós, por causa dele, também ressuscitaremos.